Shalom Aleichem. Meu nome é Abiezer Ben Ishai e é um grande prazer estar convosco para mais este estudo de Shabat. Em memória da criação, o Eterno instituiu o quarto mandamento como sinal entre ele, o Todo-Poderoso, e seu povo. Honrando este dia e santificando-o, nos dedicamos ao estudo da Palavra do Eterno, que nos traz a edificação necessária para o sustento de nossas vidas em todos os termos imagináveis. E recebendo o Shabat, temos por costume e conforme ensina o nosso povo, acender as luzes que iluminam as nossas mentes, abrem os nossos corações e nos alegram para a entrada do dia de repouso, memorial da criação e dedicação de nossas vidas ao estudo da Palavra de Deus. Sendo assim, recebemos neste momento o Shabat concedido pelo Eterno ao povo de Israel com o acendimento das luzes. A Parashá de Pessah traz um ensino importante. Ela fala de redenção. Por muitos anos, por muitos séculos, o entendimento de liberdade do povo de Israel se via confundido unicamente no que se refere ao aspecto físico e o deixar a terra do Egito, geograficamente falando. Mas a redenção tem um contexto muito mais profundo, que demanda de nossa sensibilidade, que demanda de uma comunhão mais intensiva com Deus. Se nos apercebermos da importância desta liberdade, desta redenção e desta remissão, obtida através de Yeshua, nosso Mashiach, e concedida por graça a cada um de nós e aos filhos de Israel, nossos irmãos, teremos uma melhor absorção, teremos um melhor conhecimento, teremos um melhor proveito da festividade que se chama Pessah. Deus designou o homem Moisés para liderar o povo de Israel pelo deserto, atravessar com o povo o Mar Vermelho e conceder a eles as diretrizes de conduta que fazem jus aos homens que buscam ser dignos da misericórdia e bondade do Eterno. Deus chama Moisés de uma forma especial. O livro de Shemot, capítulo 33, verso 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O Eterno falava com Moisés face a face. O Eterno falava com Moisés como quem fala com um amigo. O que levaria o Eterno a considerar Moisés um amigo? A que nível poderíamos nós nos elevar? Que caminho poderíamos trilhar? Que desafios deveríamos nós vencer para que o Eterno também nos considerasse amigos? Todos estes, com certeza, foram vencidos por Moisés, considerado assim como Abraão, um amigo de Deus. E Deus incumbiu este homem, tirado das águas, para trazer
liberdade ao seu povo, aos filhos de Israel. O resgate da nação de Israel, o seu livramento, tinha uma forte identidade com a obra de expiação. O Eterno determinou, conforme está escrito no livro de Shemot, que o israelita deveria passar o sangue na ombreira das portas, de forma que quando o anjo passasse sobre Passover, ou Pessar, sobre a casa de um israelita, os primogênitos dos israelitas não morreriam. Tampouco morreria qualquer que estivesse dentro da casa. Mas esta morte, ela tem uma profundidade maior do que se imagina. A liberdade do aguilhão da morte vem através de Yeshua. A nulidade da morte eterna vem através de Yeshua, nosso Mashiach. Desde o princípio foi assim. João diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue na porta representa, da mesma forma expiatória dos sacrifícios de outrora, de uma forma real, direciona para o sacrifício de Yeshua, nosso Mashiach. Como podemos entender isso de uma forma mais clara, de uma forma mais bela e mais maravilhosa? O israelita coloca na lateral de sua porta um case. Dentro desse case existe uma prece mencionada por todo israelita, ao menos 3 vezes ao dia. Se chama Shema Israel. Ouve Israel. E dentro deste case, as palavras mencionadas são citadas e provenientes da Torá de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, fala a respeito disso. No verso 9, diz assim: Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, em teus portões, mezuzot. Quais palavras eram escritas e que são colocadas em um pergaminho dentro da mezuzá, que é afixada no umbral ou na porta de um judeu, de um israelita? As palavras estão no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, nos diz o seguinte, nessas palavras: Amarás, pois, o Eterno teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Essas palavras não somente no coração estão, mas dentro de cada mezuzá na porta de um israelita. O interessante é que no original hebraico, Deuteronômio capítulo 6, o mesmo verso 5 diz, em inglês e em português, And you shall love. E você deverá amar, e você amará. And you shall love Adonai. Mas o curioso é que entre a palavra você deve amar Deus, existem 2 letras hebraicas, Aleph e Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico, a última letra do alfabeto hebraico. Para essas letras, dentro desse texto, não existe tradução. Isso nos faz lembrar o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, quando, se falando de Yeshua, escrito está: Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último. O que isso significa? Que para que o homem ame a Deus, e é a prece escrita dentro do case, dentro da sua mezuzá, é necessário passar por Yeshua. O amor a Deus só é possível através do caminho, da verdade, da vida, representado na pessoa de Yeshua, nosso amado Mashiach. Deuteronômio 6 traz isso.
Quando falamos da criação do mundo em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito assim no hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Et hashamayim, et novamente, Aleph e Tav. Deus criou os céus e a terra através de Yeshua, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Et hashamayim ve'et, novamente, Aleph Tav. Ve'et, et hashamayim ve'et haaretz. Entre o céu e a terra existe o primeiro e o último, existe o Aleph e o Tav. Na prece colocada e que traz à memória a importância do amor do homem para com Deus, está Yeshua como nosso mediador. Quando tocamos a mezuzá na porta de nossas casas, devemos nos dar conta que aquilo representa o mesmo sangue colocado sobre o umbral no dia do Êxodo e que libertou da morte de uma maneira mais significativa, trazendo uma redenção não unicamente física, mas espiritual a todos os filhos de Israel. Aquele mesmo sangue é o sangue do primeiro e do último. É a representação de Yeshua que nos ama. É a verdade que nos traz a liberdade. Portanto, quando você toca a mezuzá, na verdade, você reconhece o plano de Deus para a salvação do homem, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor infinito. Desta forma, entendemos nós, israelitas, que a celebração de Pêssar tem um símbolo mais abrangente do que se possa imaginar. Pêssar é a redenção espiritual. Significa a expiação de muitos anos futuros que seria concretizada na morte de Yeshua, o Cordeiro de Deus. Somente entendendo desta forma, seremos hábeis o suficientes para assimilar o plano e propósito de Deus que, mediante a sua graça, nos concedeu a salvação e fez com que o anjo da morte passasse sobre nossas casas e nos preservasse em vida. Esperamos em Deus que esse Pêssar, a festa do israelita, a festa instituída como memorial de Deus para nosso resgate, seja de suma importância na sua vida e que a sua gratidão seja infinita pelo sangue que está na ombreira da porta. Que o Eterno nos abençoe hoje e sempre e nos faça lembrar de Yeshua, nosso maior amor, nosso resgate, nosso Pêssar. Shalom Aleichem. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.